Então, gente, continuando, o objetivo principal aqui da nossa aula é explicar o uso do amperímetro e do voltímetro, que é o que está sendo cobrado aí principalmente na atividade do PET, as atividades 1 e 2 do PET das semanas 1 e 2. Então, o que é um amperímetro? Amperímetro vem de ampere. Ampere é a unidade de medida de corrente elétrica. Então, o amperímetro é um aparelho usado para medir a intensidade da corrente elétrica em um circuito elétrico. Qual que é uma característica importantíssima do amperímetro? Ele possui uma resistência elétrica muito pequena, infinitamente pequena. Por quê? Porque ele vai ser colocado em série com os elementos do circuito para que a corrente elétrica que está percorrendo o circuito passe todinha por ele. Então, se ele tem uma resistência elétrica muito pequena, infinitamente pequena, ele não vai opor nenhuma dificuldade para que a corrente do que está passando ali no circuito passe por ele, ela vai passar todinha por ele. E por que ele tem que ser colocado em série com o circuito? Porque na série todos os elementos são percorridos pela mesma corrente. Então veja aqui para vocês verem. Eu tenho aqui um circuitozinho qualquer, um circuito simples que tem um gerador, polo positivo e negativo. Uma resistência, um aparelho cuja resistência é R1, um outro aparelho cuja resistência seja R2, e esses resistores estão em série, ou seja, todo o circuito aqui está em série. Por quê? A corrente elétrica que sai do gerador, que é a corrente total, ela vai passar pelo resistor 1, segue, o fio dobrou aqui, mas ela segue, ela não se divide. Passa pelo resistor 2 e agora ela vai entrar no amperímetro. O amperímetro tem uma resistência infinitamente pequena, então toda a corrente que passou no resistor 1, no 2, passa por ele também e volta ao gerador. Então o amperímetro tem que ser colocado em série. Se ele não tiver colocado em série, a posição dele está errada. Tem questões aí que falam para ver qual que desenho, qual circuito que representa corretamente o uso, a colocação, perdão, do amperímetro e do voltímetro. Bom, o voltímetro, ele vem de volts, deriva da palavra volts, que é a unidade de tensão ou de diferença de potencial, da voltagem. O voltímetro, então, ele é um aparelho usado para medir a tensão elétrica ou a diferença de potencial, que é chamada de DDP, ou a voltagem em um circuito elétrico. Então, lembre-se que tensão elétrica, diferença de potencial ou voltagem tem o mesmo significado. O termo voltagem não é muito usado lá nos circuitos, nos exercícios, ele é mais usado na prática. Agora, gente, o voltímetro, ele é exatamente o oposto do amperímetro. Ele tem uma resistência elétrica muito grande, mas extremamente grande, para que a corrente elétrica que está percorrendo o circuito não passe por ele. Na realidade, gente, os medidores amperímetro e voltímetro, ou ohmímetro, que mede a resistência, eles não podem alterar o funcionamento do circuito. Eles são aparelhos que vão ser colocados ali para medir a corrente, a voltagem e a resistência, sem alterar o funcionamento do circuito. Então, o amperímetro ele deve ser colocado em paralelo com o elemento onde se quer medir a tensão. Por quê? Porque no paralelo todos os elementos têm a mesma voltagem. Então, para entender melhor, olha aqui para vocês verem. O voltímetro, eu tenho um circuito aqui, perdão, eu tenho um gerador, a corrente que sai do gerador é a corrente total, vai passar no resistor 1, segue o circuito aqui, resistor 2, a corrente vai passar no resistor 2. Mas veja bem, se aqui nós temos um voltímetro, o voltímetro foi colocado em paralelo, paralelamente ao resistor 2. Poderia ter colocado com o resistor 1, tanto faz. Escolhi o resistor 2. Então aqui tem um voltímetro. Por que a resistência elétrica do voltímetro tem que ser infinitamente grande? Porque a corrente que passou aqui, ela tem que entrar nesse aparelho, que o circuito foi feito para funcionar dessa forma. Então vocês vejam que aqui a corrente tinha esse fio e tinha esse aqui. Mas como aqui ó, tem muita resistência, ela não entra. Resistência é dificuldade. Então se tem muita dificuldade, a corrente não vai passar aí. Então a corrente não entra no voltímetro, continua no resistor 2, passa no amperímetro, eu deixei o amperímetro aqui e volta para o gerador. Então o voltímetro ele tem que ser colocado porque a mesma diferença de potencial dele tem que ser a do aparelho. No paralelo, nós estudamos lá atrás, por isso que eu fiz aquela recordação, a voltagem tem que ser igual. Então vejam bem, o voltímetro tem que ser colocado em paralelo com o aparelho onde se quer medir a voltagem, a tensão elétrica, e ele tem uma resistência muito grande lá dentro de si, ele tem uma resistência infinitamente grande para que a corrente não desvie para ele, que ela continue percorrendo o circuito normalmente.
E o amperímetro tem que ser colocado em série, em sequência com o aparelho onde se quer medir a corrente, para que toda a corrente que passou naquele aparelho passe por ele também. O amperímetro ele pode ser colocado antes ou depois do aparelho onde se quer medir a corrente, porque na série todos vão ser percorridos pela mesma intensidade de corrente. Isso não faz diferença. Agora, o voltímetro não. O voltímetro tem que ser colocado paralelamente ao aparelho onde eu quero medir a tensão elétrica, tá certo?